Olá, galera! Apresento a vocês o conjunto dos números racionais. Bom, vamos hoje falar um pouquinho dos conjuntos dos números racionais. Só que para falar dos números racionais, eu vou contar um pouco da história desses números e como eles surgiram e suas necessidades, tá bom? Então, tudo começou há 3.000 anos atrás, tá? Lá no Egito, no Antigo Egito, né? Lá eles tinham a necessidade de dividir suas terras, como assim é hoje na agricultura, né? Só que naquela época, o que acontecia? Tinha vezes que enchia o rio, tinha vezes que não, o rio Nilo, e quando o rio enchia, as cercas se desfaziam. Então eles tinham que fazer novamente a cerca. O que eles começaram a perceber? Vou dar um exemplo. Eles começaram a medir usando cordas, tá? Mas é um pequeno exemplo, poderia ser qualquer outro instrumento de medição, porque naquela época não tinha medidas padrões, tá? Então eles usavam aquilo que eles tinham. No caso, a corda, né? Então vamos supor, eu pegava lá 3 cordas e um pedaço da outra, então 3 cordas e meia. Aí eles começaram a perceber a necessidade de novos números, tá? Então foi assim que surgiu na intuição humana, tá? O conjunto dos números racionais. E o que são esses conjuntos de números racionais? Nada mais é do que as nossas frações. Isso vocês já viram lá no sexto ano, mas eu vou dar uma passada para vocês, para a gente poder relembrar sobre esses números e essas representações, tá? Então vem aqui comigo, por favor. Eu peguei aqui, tá? Fiz a impressão, claro, desse material, vocês estão vendo que é uma impressão de uma paleta retangular. O que é a fração? É a divisão em partes exatamente iguais, tá? Nós encontramos muitos nos livros paradidáticos, nos livros, o que? A divisão disso representando na forma de barra de chocolate, um pedaço de pizza. Lembrando que essas representações, elas têm que ser partes exatamente iguais. Na minha época, quando eu era da idade de vocês, porque eu gostava muito de matemática, né? E aí eu questionava muito esses livros. Nossa, por quê? Como que eu vou conseguir dividir a pizza em partes exatamente iguais, sendo que tem pedaços que tem mais recheio que o outro? Mas vamos levar em consideração que essas partes são partes exatamente iguais e é uma representação fictícia, tá? Ela não é real. A realidade mesmo é que nós entendemos que a fração são divisões de partes iguais. Então, nós temos esse retângulo aqui grandão, que é o azul, tá? Então, nós começamos por aqui, por essa divisão, tá? Então, eu tenho aqui uma parte inteira desse mesmo retângulo. Ah, mas tá em cor diferente. Só tá em cor diferente, gente, só para dizer que na verdade, é o mesmo retângulo, mas com divisões diferentes, tá? Então, aqui nós temos o mesmo retângulo, só que agora dividido em 2 partes. E cada parte desse retângulo significa meio, metade. Mas se eu pegar essas 2 metades, eu vou obter um inteiro. Eu tenho este mesmo retângulo, só que agora este mesmo retângulo dividido em 3 partes. E cada parte representa 1/3, tá? Se eu somar 1/3 mais 1/3 mais 1/3, nós vamos ter 3/3. E 3/3 significa que 3 dividido por 3 vai dar 1. A fração nada mais é do que divisões de partes, tá? Então, em cima eu tenho um numerador e embaixo eu tenho um denominador. Nós temos o mesmo retângulo dividido em 4 partes, tá? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. E assim por diante. Agora nós já vamos aqui no 1/10, tá? 1/10, eu quero dizer que eu peguei esse mesmo retângulo inicial, dividi em 10 partes iguais e cada parte agora representa 1/10. Agora, a partir de 1/10, nós chamamos de avos, tá? Então, aqui eu peguei o mesmo retângulo inicial, só que agora eu dividi em 16 partes iguais. E cada parte é 1/16, tá? Então, até o 10, né? 1/10. Aqui eu tenho 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, meio e 1 inteiro. E aí, a partir do 10, 16 avos. No caso, 1/16, tá bom?
Então, eu tô pegando essas mesmas partes, esse mesmo retângulo e dividindo em partes. O que significa isso? Que eu posso dividir isso aqui, gente, em partes infinitas, é isso, professora? É, tá? E isso aqui nós estamos vendo na parte positiva. Isso também acontece na parte negativa. Lembrando que a gente viu lá anteriormente o conjunto dos números inteiros, né? E nos inteiros nós temos os positivos e negativos. E aí a nossa reta numérica ela está aumentando o conhecimento aqui, tá? Por isso que é importante os 7 anos aí, né? Vamos tomar bastante atenção em relação a essa escrita, a essa representação e o que é fração. Bom, pode vir aqui comigo agora. E aí, essas frações, Existem representações no nosso cotidiano em que a gente utiliza muito isso. Porque não adianta a gente falar da matemática e não falar onde nós utilizamos elas, né? Claro que na fração a gente vê muita questão da porcentagem, 2%, 3%, o que significa isso? O que é porcento? É uma representação sobre 100. Então eu tenho lá 3%, como que eu represento isso em fração? 3 centavos, né? Centésimos, perdão, 3 centésimos. Aqui nós vamos ver agora, vem aqui comigo um pouquinho, chega mais próximo aqui. Bom, aqui nós temos o mapa da Baixada Santista, fiz a impressão aqui do nosso mapa aqui da Baixada, tá? E nós vamos falar sobre escala, que também é uma representação fracionária, tá? Então, se você verificar aqui, nós temos de 0 na escala a 16, tá? Então, eu tô dizendo que a cada 1 centímetro equivale a 4 quilômetros. Ele fala isso para vocês, tá? Esses 400 mil aqui significa que é centímetros, tá? E aí ele transformou esses 400 mil em quilômetros, que equivale a 4 quilômetros, tá bom? Então ele padronizou. Então quer dizer que a cada 1 centímetro eu tenho 4 quilômetros. Então esse 1 aqui, com 2 pontinhos, 400, eu tô dizendo que é 1 centímetro, tá? E equivale a 4 quilômetros, tá bom? Ah, mas aí como que eu vejo isso no mapa? Vamos lá pro mapa. Eu vou pegar aqui a cidade de São Vicente, já que a gente tá falando do município de São Vicente, né? E aí eu vou pegar aqui no mapa aproximadamente o local, porque esse mapa não tá assim grande, né? Eu não aumentei ele. Ele tá impresso numa folha 4, então são valores aproximados, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, no nosso mapa aqui, de São Vicente para Santos. Tá vendo que aqui deu 2 centímetros? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá? Até Santos, 2 centímetros. Então, isso equivale aproximadamente a 2 quilômetros, tá? Porque eu tô dizendo que a cada 1 centímetro é igual a 4. Como eu tô fazendo a distância de São Vicente a Santos, que é aproximadamente 2 centímetros, tá? Isso equivale a 2 quilômetros, mais ou menos, que eu vou percorrer, tá bom? Essas transformações, como que a gente faz? Tudo por equivalência. Então, na escala, o número que está em cima é a representação da medida do desenho e o que está embaixo é a representação total. Então, quer dizer, quantas vezes eu diminuí esse desenho. Imagina se a gente fosse desenhar um mapa no tamanho real. Impossível, né, gente? Então, se faz necessário a escala. Então, nós temos aqui, tá? Eu até coloquei aqui antes aqui para vocês, ó. 4 quilômetros é igual a 4.000 metros, tá? Então, 4 quilômetros é igual a 4.000 metros. 4.000 metros, porque lá tá me dizendo que a cada 1 centímetro equivale a 4 quilômetros. Então, eu tô transformando esses 4 quilômetros em centímetros. Então, esses 4.000 metros, tá? Esses 4.000 metros, ele equivale a quantos centímetros? 400.000 centímetros, tá? Então, ele vai padronizar, ou ele vai trabalhar com centímetros, ou ele vai trabalhar com metros lá, tá? Para fazer a redução do desenho. Espero que vocês tenham entendido um pouco, porque é importante a gente compreender para que serve as frações e aonde a gente representa elas, tá bom? Então, vamos voltando lá. Venham comigo, nós temos elas dividindo em partes exatamente iguais. E também nós temos, vamos lá aqui comigo,
nos mapas, né? Então, nas escalas, né? Espero que vocês tenham entendido melhor. E agora nós vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais, mas transformar esses números racionais aí, essas representações fracionárias, em um número decimal, tá bom? E nós vamos aprender a fazer o inverso também, transformar o decimal em fração, tá? Vou dar exemplos aqui de como a gente vai fazer para transformar essas frações, né, em decimais, depois transformar esses decimais em frações, tá? É muito bico de pato, não tem erro. E só lembrando, eu tô mostrando o positivo, mas isso também vale para o negativo. É a mesma coisa. Não esqueça que nós temos a parte positiva e negativa desse número, tá? Porque no exercício vai também a parte negativa. Então, vamos lá. 2/5, tá? Então, 2/5. Como que eu vou transformar isso em decimal? Muito fácil. É fazer 2 dividido por 5, tá? E aí, 2 dividido por 5, não dá para dividir, acrescento 0, 0, vírgula. E aí, 20 dividido por 5, 4. Não sobra nada. 0,4, tá? Então, isso é um decimal exato. Vocês já viram isso lá no sexto ano, né? E vocês também viram elas, transformando elas também em fração, fazendo ao contrário. Pegando o decimal e transformando em fração. Como? Eu pego esse 0,4, vou fazer o inverso agora. E aí eu vou verificar quantos números eu tenho após a vírgula. Eu tenho um número, tá? Então é um decimal exato, 4 décimos, tá? 4 décimos. Vamos simplificar essa fração, transformar uma fração em irredutível. Vocês também viram lá, vou dividir em cima e embaixo por 2. Por que por 2? Não pode ser por 4, porque o 10 não é dividido por 4, por isso que a gente divide por 2. E aí 4 dividido por 2 vai dar 2, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Pronto, voltamos nos 2/5, tá? Ah, mas se fosse um número negativo, você iria carregar esse negativo junto. Aí ao invés de ser 2/5 positivo, ficaria menos 2/5. É claro que na divisão você faz lá, deixa o sinal guardadinho, e aí depois no final você não esqueça de colocar o sinal de negativo, ok? Se for negativo, tá? Isso é quando eu tenho um decimal exato. E quando não é um decimal exato? 1/3. Ah, divisão. Vou transformar esse número num número decimal. Mesma coisa, vou fazer a divisão dele. Vou fazer 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. Tá? 1 não dá para dividir por 3. Então, para eu dividir isso, eu acrescento 0, 0, vírgula. 10 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. Ah, mas dá para continuar dividindo? Vamos verificar, né? 10. Opa! 10 dividido por 3 vai dar 3. Opa! E 3 vezes 3, 9. O que eu percebo o quê? Que sempre vai sobrar 1. Sempre vai sobrar 1 e eu vou acrescentar o 0. Quer dizer que isso aqui é uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque após a vírgula, o número não se repete, o número se repete. Então, 3, 3, 3, 3. Uma dízima, vamos supor, agora deixa eu dar um outro exemplo aqui. 3 nonos, 3 nonos não, 4 nonos. Mesma coisa, é uma divisão, então eu vou fazer, é uma fração, vou fazer uma divisão com ele. Então, isso vai ficar 4 dividido por 9. 4 dá para dividir 9? Não. Então, eu acrescento 0, 0, vírgula. E aí eu tenho que pensar qual o número que multiplicado por 9 vai chegar próximo, tá? De 40. Então, 4, né? 4 vezes 9, 36. Sobrou 4. Acrescento 0 para continuar essa divisão. Vai ficar novamente 40 dividido por 9. Pronto, gente, vai dar 4. O que acontece? Isso vai se repetir. Se você continuar dividindo isso, não vai ter fim. Ele sempre vai restar 4 e sempre você vai ter que acrescentar 0, tá? Então, isso aqui também é uma dízima periódica simples, tá? Então,
Então, 0,4444. Você vai dividindo isso, vai dividindo, é infinito, tá? Ah, mas se fosse um número, se fosse uma fração negativa, mesma coisa, divide no final, coloca o negativo lá, tá? Então, aqui estaria, se fosse um número negativo, menos 0,444, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Próxima videoaula, explicando para vocês aí o ao contrário, transformar essa dízima numa fração. É importante para vocês fixarem esse conhecimento das frações e fixar também as propriedades. Assim como eu estou tendo, que ainda continuo em sala de aula, né? Em sala de aula à distância, e aí a gente percebe que o aluno ainda tem essa dificuldade nas propriedades da potenciação, então vocês vão ter exercícios referente aos vídeos anteriores, tá? E agora também essa matéria nova aqui, tá bom? Então nós vamos agregar os dois, depois a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos devagar que vai dar tudo certo no final. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, galera.